O dia que a Rússia temia chegou. Por anos, as forças de Putin conseguiram bombardear a Ucrânia com bombas planadoras lançadas de bem atrás das linhas de frente. Agora tudo mudou, e tudo isso graças à Suécia. O que a Suécia fez pela Ucrânia foi incrível. A coisa mais incrível que a Suécia ou qualquer outro país poderia ter feito, e veio na hora certa. Algo que aterroriza a Rússia está a caminho da Ucrânia. A Suécia acabou de dar superpoderes à Ucrânia, e tudo gira em torno do longo alcance. Isso é insano demais. Isso pode potencialmente acabar com a guerra. Em 28 de maio, o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fizeram uma coletiva para anunciar um grande avanço. O acordo está fechado. Está tudo oficializado. 16 caças Gripen CD da Suécia estão a caminho da Ucrânia. E o melhor, a Ucrânia não vai pagar nada para receber esses letais caças ocidentais. Isso é algo enorme para a Ucrânia. Ela está recebendo um caça que foi projetado especificamente para combater as aeronaves soviéticas que a Rússia está usando predominantemente em sua guerra contra a Ucrânia. O verdadeiro diferencial não são os Gripen, mas o armamento de longo alcance que será instalado nesses caças, representando o maior desafio à estratégia de Putin em anos. Antes de abordar isso, vamos falar sobre o acordo. A entrega dos 16 caças Gripen CD está prevista para começar no início de 2027, embora haja uma condição. A Ucrânia só receberá os caças após assinar oficialmente o pedido de compra de mais Gripen, que a Suécia fornecerá futuramente. A Ucrânia não se importa e pretende assinar o documento, mostrando que seus pilotos já se preparam para usar a nova arma e causar grandes danos às forças de Putin. Este é um evento histórico para nossa cooperação em países, disse Zelensky na coletiva, acrescentando: "Estamos falando de um esquadrão de Gripen para a Ucrânia, um apoio muito importante para nós." O presidente da Ucrânia afirmou que, após a assinatura do acordo, levará cerca de 10 meses para o Gripen chegar ao país, tempo suficiente para os pilotos aperfeiçoarem as habilidades que já começaram a desenvolver. Esses pilotos já sabem pilotar o Gripen. Agora, a Ucrânia amplia sua infraestrutura e envia mais pilotos ao exterior para treinar. E isso não é tudo. Mencionamos uma certa condição há pouco. A Ucrânia deve assinar um pedido de compra de mais caças Gripen antes de receber os jatos doados pela Suécia. De acordo com Christensen, a Ucrânia pretende comprar mais 20 caças Gripen, com as entregas desses jatos previstas para começar em algum momento de 2030. Mas não são os mesmos tipos de Gripen que a Ucrânia receberá em 2027. Esses são modelos Gripen CD, os jatos que a Ucrânia pretende comprar, em um acordo que supostamente vale cerca de 2,9 bilhões de dólares, são modelos Gripen EF, jatos mais novos, jatos mais potentes. Os jatos perfeitos para enviar uma mensagem à Rússia de que a Ucrânia pretende não apenas trazer o poder dos monstruosos caças suecos para enfrentar a Rússia em um futuro próximo, mas também garantir que terá uma frota forte deles, pronta para agir caso Putin ou seus comparsas tenham alguma ideia idiota de invadir a Ucrânia novamente no futuro. O acordo será viabilizado por um grande empréstimo da União Europeia, aprovado em abril, após as eleições na Hungria, que tiraram o aliado russo Viktor Orbán do poder. Com a saída de Orbán, a Hungria tirou o veto que bloqueava o envio de cerca de 106 bilhões de dólares à Ucrânia. Ao perceber o que ia acontecer, a Eslováquia retirou seu veto, eliminando o último obstáculo à chegada do dinheiro urgentemente necessário à Ucrânia. Cerca de 3 bilhões de dólares desse valor vão para os caças Gripen. Eles, somados aos 16 modelos antigos que a Ucrânia receberá, podem fazer grande diferença para o país de várias formas. Uma delas é o longo alcance. Falaremos disso em breve. Mas o que vai preocupar Putin mais do que qualquer coisa é que a chegada dos Gripens na Ucrânia significa que uma força aérea que ele acreditava não ser uma preocupação para a Rússia quando lançou sua invasão, está se tornando mais moderna e muito mais perigosa. Os 16 Gripens que a Suécia enviará à Ucrânia em 2027, junto com outros 20 que o país planeja comprar, integrarão uma frota ocidental crescente que vem transformando a guerra aérea na Ucrânia. Atualmente, a Ucrânia tem cerca de 40 F-16 doados por parceiros ocidentais europeus. Esses 40 caças equivalem à metade do prometido à Ucrânia, pois os F-16 da Bélgica e Noruega ainda aguardam transferência. A Bélgica está aguardando a chegada dos F-35 que comprou dos Estados Unidos, e a Noruega está lidando com trabalhos de reparo que estão levando mais tempo do que o previsto. Com a remoção desses obstáculos, a Força Aérea da Ucrânia se fortalecerá ainda mais. A Ucrânia já opera pelo menos 5 Mirage 2005F em seu espaço aéreo,
e a chegada dos Gripen amplia esse poder de fogo. Nada mal para um país que só tinha algumas aeronaves soviéticas antigas quando as forças de Putin invadiram em fevereiro de 2022. Apesar da importância desses modelos ocidentais, sua principal desvantagem é talvez não serem adequados para a guerra que a Ucrânia enfrenta contra a Rússia. O mesmo não pode ser dito do Gripen. Este caça é a adição perfeita para a Força Aérea Ucraniana por vários motivos, começando pelo longo alcance. Este benefício transforma tudo na Ucrânia. Antes de explicar o motivo, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você está gostando do nosso canal, lembre-se de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Já fizemos suspense por tempo suficiente, e agora é hora de revelar o que significa longo alcance. E só precisamos de uma palavra para isso. Meteor. Segundo Pavlo Paliza, vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, os Gripens da Suécia para a Ucrânia virão equipados com o míssil Ar Meteor, de longo alcance. O principal é que o Gripen com mísseis Meteor será nosso braço longo, permitindo afastar da linha de frente os aviões russos que lançam essas bombas. Esse reforço é inestimável para a aviação e proteção da infantaria, afirmou Polyasek no Telegram, indicando por que esse braço longo será crucial nos planos da Ucrânia contra a ameaça aérea da Rússia. Não se trata apenas das capacidades ofensivas dos caças suecos. Com o Meteor, a Ucrânia possui uma arma capaz de impedir as bombas planadoras russas, não ao atingir as bombas, mas ao agir de forma tão letal que a Rússia não conseguirá lançá-las novamente. O míssil Meteor é ideal para essa tarefa, segundo o Euromaidan Press. O Meteor é considerado um dos mísseis ar-ar mais avançados do mundo, pois alcança alvos a dezenas de quilômetros atrás das linhas de frente. A MBDA, que fabrica o míssil, oferece as especificações básicas. Com 190 quilos, este míssil não será usado pela Ucrânia para destruir posições fortificadas. Tem poder de fogo, claro, mas não lança centenas de quilos sobre um alvo. O diferencial do Meteor é a precisão imensa, combinada com força suficiente para eliminar tipos muito específicos de alvos. Podendo ser utilizado em vários tipos de caças, como o F-35, o Rafale francês e o Eurofighter Typhoon, além do Gripen como plataformas compatíveis, o Meteor é um míssil de combate além do alcance visual, o que é fundamental para a estratégia da Ucrânia. Com outros mísseis ar-ar, o Gripen ucraniano precisaria se aproximar das defesas aéreas ou aviões russos para atirar. Não é o caso com o Meteor. Um Gripen pode disparar um desses mísseis e a Rússia nem vai saber o que está acontecendo, até que o míssil esteja prestes a atingir seu alvo. Ao chegar ao alvo, o Meteor libera uma ogiva de fragmentação explosiva projetada para incapacitar aeronaves inimigas. Isso mostra como a Ucrânia usará seu alcance para enfrentar as bombas planadoras russas. A combinação de espoletas de proximidade por RF e de impacto permite ao Meteor atingir alvos de diferentes formas, enquanto a ogiva de fragmentação amplia a área de danos e as chances de sucesso. É impossível escapar do Meteor, e a situação da Rússia piora, porque o míssil atinge velocidades acima de Mach 4. Um alvo pode correr e tentar se esconder, mas sua velocidade não permite escapar do Meteor. O míssil pode receber correções em voo via enlace de dados e usa navegação inercial no trajeto intermediário para manter-se no alvo. Durante a fase final do voo, o Meteor usa um buscador por radar ativo para se guiar de forma autônoma. Assim, o míssil trava no alvo e o destrói. E com um alcance de até 200 km e uma zona de não escape de 60 km, destruir seu alvo é o que o Meteor faz na maioria das vezes. Então, o Meteor é um problema para a Rússia, tanto por causa de sua potência, quanto pela forma como a Ucrânia pretende usá-lo. Por trás desse problema há uma questão maior. Não é só sobre os Meteor ajudarem a Ucrânia a eliminar as bombas planadoras, e você vai entender em breve. Os caças Gripen que usam esses mísseis são ideais para a Ucrânia, talvez até mais que outras aeronaves ocidentais recebidas pelo país. Por quê? Bem, ele é barato, rápido e oferece a resposta a ameaças que a Ucrânia pede há anos. O que torna o Gripen tão especial é que ele combina versatilidade com um design que o torna ideal para lidar com a estratégia aérea da Rússia. Esse ponto não surpreende, pois o caça foi feito para enfrentar desafios das aeronaves soviéticas russas. Mas o mesmo poderia ser dito de outros caças ocidentais. O Gripen se destaca de qualquer outro jato que a Ucrânia possui em seu arsenal porque ele não precisa das pistas grandes e preparadas que modelos como o F-16 e o Mirage exigem. O Gripen pode decolar de pistas curtas, sendo versátil até para levantar voo de pequenos trechos de rodovia se necessário.
Isso é importante por alguns motivos. Primeiro, significa que o Gripen pode responder mais rapidamente do que qualquer outro jato no arsenal da Ucrânia a uma ameaça iminente. Ganha-se tempo por menos operações de pista, permitindo que o Gripen já esteja abatendo drones inimigos enquanto o F-16 ainda espera autorização para decolar. Agora reflita sobre como a Rússia tentaria derrubar um Gripen. Não é abatendo um no céu. O Meteor e suas capacidades, além do alcance visual, garantem isso. A Rússia tem mais chance atacando as bases aéreas onde a Ucrânia guarda seus Gripens. Os caças estarão protegidos em hangares reforçados, mas o momento entre sair do hangar e decolar ainda é um problema. Quanto mais breve esse período, menor a chance de um míssil russo atingir um novo caça sueco da Ucrânia no solo. Assim, com a chegada do caça Gripen, a Ucrânia poderá responder quase instantaneamente às ameaças aéreas da Rússia. E ainda melhora, o Gripen também se destaca pelo tempo de preparação entre missões extremamente rápido. Segundo o piloto ucraniano Vadim Voroshilov, que afirmou que o Gripen era o único caça pelo qual venderia sua alma para voar por seu país, a aeronave pode ser reabastecida e rearmada em 10 minutos em condições ideais. Ao enfrentar ataques de drones, o Gripen pode cumprir uma missão: abater drones, pousar para reabastecimento e rearmamento e decolar novamente para eliminar outra onda. Você pode achar que isso indica que o Gripen custa mais para operar que um jato mais limitado como o F-16. Mas esse também não é o caso. Segundo a Defense Express, o Gripen é um dos caças modernos com menor custo por hora de voo. Os caças Gripen CD que chegarão à Ucrânia em 2027 custam $20.600 por hora de voo, segundo a publicação. Mesmo as aeronaves Gripen F mais novas, que começarão a chegar à Ucrânia em 2030, custam apenas $22.100 por hora. Quanto aos F-16 especificamente, o F-16V, esse jato custa $25.600 por hora de voo, levando em consideração manutenção, equipe, combustível e despesas logísticas. Claro, pode não parecer muito à primeira vista, mas ao longo de centenas de horas de missões, economizar $5.000 por hora de voo soma centenas de milhares ou até milhões em pouco tempo. Para a Ucrânia, que busca economizar ao máximo e ser eficaz no ar, esse tipo de economia não pode ser ignorado. Zelensky resumiu em outubro de 2025, quando saiu a notícia de que a Ucrânia tentava adquirir caças Gripen. A manutenção do Gripen é a mais barata por exigir menos pessoal. Para nossos pilotos qualificados e experientes, o treinamento dura 6 meses, não 1 ano e meio como nos F-16. Todas as capacidades técnicas de decolagem e pouso são vantajosas. Eles podem usar estradas para decolar e pousar, disse o presidente da Ucrânia. Voroshilov disse que venderia a alma só para entrar na cabine de um Gripen. Agora ele vai estar sorrindo de orelha a orelha, sabendo que isso pode acontecer sem precisar de nenhum tipo de pacto faustiano. Voroshilov e Zelensky ficarão ainda mais felizes, pois a capacidade de longo alcance do Gripen pode enfrentar uma ameaça que tem trazido problemas à Ucrânia. Mencionamos antes, bombas planadoras. A estratégia aérea da Rússia durante grande parte da guerra tem sido enviar seus caças, principalmente o Su-34, para o ar, a fim de lançar bombas da era soviética que foram convertidas em munições de médio alcance, usando kits de asas especialmente projetados. As vantagens são evidentes. Os Su-34 lançam as bombas sem se aproximar das defesas aéreas ucranianas, apenas decolam, disparam e pousam. Apesar de não serem as armas mais precisas, as bombas planadoras costumam carregar centenas ou até milhares de quilos de força destrutiva. Quando lançadas sobre cidades ucranianas, o principal é o poder destrutivo, não a precisão. A Rússia aumenta constantemente o uso de bombas planadoras contra a Ucrânia, lançando milhares todo mês. Março de 2026 foi um mês excepcional para a estratégia de Putin. A Rússia lançou 7.987 bombas planadoras contra a Ucrânia naquele mês, o que equivale a uma média de quase 258 por dia, e mais de 1.500 dessas armas devastadoras a mais do que no recorde anterior, em fevereiro. A Ucrânia precisa fazer algo em relação ao problema das bombas planadoras. Esse alcance maior dá à Ucrânia uma solução para um antigo problema. Com Gripen e Meteor, a Ucrânia pode lançar armas para abater Su-34S e similares a dezenas de quilômetros das linhas de frente. Isso significa que os russos podem ter mudanças de fronteira. Antes do Meteor, pilotos russos decolavam a até 100 km do alvo da bomba planadora e se sentiam relativamente seguros. Agora, esse tipo de missão traz um novo risco. Todo Su-34 que decola dentro do alcance dos mísseis Meteor da Ucrânia corre o risco de ser abatido, tanto antes quanto depois de liberar sua carga devastadora.
Toda a lógica da estratégia aérea de Putin mudou, e a Ucrânia está contando com esse fato. A Ucrânia espera que Gripens e Meteors afastem as aeronaves russas, tornando inúteis suas bombas planadoras. Isso seria enorme para a Ucrânia. Uma arma poderosa seria retirada do arsenal da Rússia, o que, por sua vez, significa que a Ucrânia pode coordenar sua defesa em terra, sem precisar se preocupar com bombardeios com bombas de grande porte, atrapalhando seu planejamento. Fabian Hoffmann, pesquisador sênior do Instituto Norueguês de Estudos de Defesa, afirma que o Gripen CD com Meteor oferece, em princípio, a melhor capacidade para neutralizar bombas planadoras russas antes do lançamento, opção realista para a Ucrânia. Unindo os Gripens à eficiente guerra eletrônica ucraniana, que já neutraliza as bombas planadoras russas, Putin enfrentará um grande problema. A estratégia de médio alcance da Ucrânia, que fez com que ela lançasse uma nova geração de drones de médio alcance contra a Rússia, já vem causando caos para as forças de Putin. A ofensiva russa da primavera, que deveria definir o ano de 2026, está sendo contida em parte porque a Ucrânia usa esses drones para destruir postos de comando e logística russa atrás das linhas de frente. Com Gripens e mísseis Meteor, fica ainda mais difícil para a Rússia danificar as defesas da Ucrânia. Isso significa duas coisas para a Ucrânia. As ofensivas russas estão estagnadas, abrindo espaço para novos contra-ataques. A Ucrânia já libertou 590 km² de seu território em 2026 até agora, afirmou Zelensky no final de maio. Se a Rússia não conseguir conter as forças ucranianas com suas bombas planadoras, muito mais acontecerá. E não é como se o Gripen fosse capaz apenas de lidar com as bombas planadoras da Rússia. Como destaca o Kyiv Independente, o caça pode ser equipado com uma variedade de mísseis, incluindo IM-120, AMRAAM IM-9 Sidewinder e mísseis Iris-T. A Ucrânia tem opções. Em uma missão, um Gripen pode enfrentar drones ou alvos fortificados. Na próxima vez, ele pode usar mísseis Meteor contra aeronaves essenciais para a estratégia de bombas planadoras de Putin. A chegada dos Gripens à Ucrânia pode ser decisiva para acabar com a guerra. Essa versatilidade, junto ao papel dos Gripens na estratégia de médio alcance da Ucrânia, é o motivo. Tudo se resume a limitar as opções ofensivas da Rússia. Quanto mais fracos se tornam os ataques da Rússia, melhores são os resultados obtidos pelas defesas da Ucrânia, e mais oportunidades surgem para contra-ataques de retomada de território. Tudo o que a Ucrânia precisa fazer agora é continuar o bom trabalho que vem realizando durante grande parte de 2026, enquanto aguarda a chegada no seu primeiro lote de caças Gripen da Suécia. Quando esses caças chegarem, o jogo muda. A Rússia não está preparada. As tropas ucranianas em Malatok-Mashka nem precisavam da ajuda dos Gripens e mísseis Meteor. Eles conseguem destruir a ofensiva russa sozinhos. Por mais de 4 anos, as defesas da vila de Malatok-Mashka resistiram aos ataques russos, deixando blindados, drones e soldados destruídos pelo caminho. O impasse mais constrangedor da Rússia no campo de batalha foi revelado. Veja a história completa em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais da nossa cobertura sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.